I know it's going to be great. I love him. Eu We sei love que vai him ser so excelente, much, eu amo ele and we muito trust him e confio muito that nele, God will use him. que Let's Deus vai pray for vai him. usar por ele, Stretch your vai hands usá-lo. up. Vamos towards orar por him ele. and let's Levante bless suas his life. mãos aqui para o lado Father, do we pastor thank Aldo. you for the life of Pastor Aldo. Senhor, nós agradecemos pela vida do pastor We Aldo. ask you that the anointing that flows in E this te place, pedimos, Senhor, que a unção que está nesse the lugar, apostolic and the prophetic anointing, a unção apostólica e profética, to Senhor, flow upon his life. que venha fluir I na vida pray do that pastor the Aldo. spirit of Eu oro para que o wisdom espírito de and sabedoria revelation e de revelação to be flowed through him para this morning. fluir através dele essa manhã, Holy Senhor. Spirit, use his Espírito mouth Santo, use a boca dele and speak prophetically e to fale us. profeticamente para nós. Open up our hearts to hear, Ou abra, Senhor, os nossos corações our e os nossos ouvidos minds para to te ouvir, understand a nossa mente para te compreender, the word this morning. a palavra de Deus. We thank you, God, Eu te agradecemos, and we Senhor, bless him e abençoe o Senhor in Jesus' em mighty nome name. de And everybody Jesus. say, Em todos dizem amém. Gente, essa é minha esposa. Aleluia, glória a Deus. Hallelujah, glory to the Lord. Amém. Amen. É maravilhoso estar aqui It's fazendo, né, wonderful esse to be momento com able os to be irmãos. here, this moment with the brothers and sisters. A gente sabia que esse dia ia chegar. We knew that this day would come, E chegou num dia muito especial, que é o Dia das and Mães. it came at a very special day, which is Mother's Day. Então minha palavra hoje vai ser mais direcionada para as mães. So my word today will be, Amém. directly through the moms. E se você está sentado provavelmente do lado de uma mãe ou da And sua if you're esposa, sitting next to a mom or to your wife, eu gostaria de fazer algo bem rápido. I want you to do something very quick. Gostaria que você colocasse a mão nessa pessoa, I nessa would like you mãe, to put your ou hands nessa, né, se for sua upon mãe, se for that seu filho, se for sua mom or esposa. or this wife. Aquela que não é casada ainda, pode colocar a mão nela? The one that is not married yet, you can put your Isso. hands on Por that. quê? Aí Why? essas meninas tá lá. Vocês vão se And the tornar son, mães yeah, um dia em see, nome do Senhor have Jesus. my daughter there with her hands raised. It's a future mom, not a mom yet, but E she's eu a gostaria que future você mom. orasse e declarasse sobre a vida dessa mulher agora nesse exato momento. So I would ask you to pray and declare over the life of this mom or future mom, Que elas sejam cheias do Espírito that Santo. they may be full with the Holy Spirit, Que a sabedoria não vindo da minha boca, mas do that the discernimento do wisdom, Espírito that Santo it's venha not sobre a coming vida from delas my nessa mouth, manhã. but it's coming from the Spirit. Give her discernment and knowledge, Que elas possam abrir o coração delas. that they be able to open their hearts Que elas possam ouvir do Espírito Santo de and Deus. hear it from the Holy Spirit of Pai, a God, tua palavra. your word, Lord, Aquilo que o Senhor separou para what you elas. have set aside for them, Que elas possam ter um entendimento. that they may have understanding, Que elas não são somente mães, that they are not only moms, mas que elas são filhas e that filhas they are muito amadas. daughters and daughter of the Lord. Em nome do In Senhor the name of Jesus. Jesus. Amém. Amen. Glória a Deus. Glory to the Lord. Amém. Senhor Jesus. Dear Jesus, E se nesse exato momento at this exact time, eu sei que nós temos uma grávida we know that we have e já a está se pregnant mom sentindo mãe that is Amém. already feeling like a mom, e já está tendo o comportamento de mãe, that is already acting as a mom. já está conversando à noite com o filho. She's been talking to the baby in her Aproveita belly porque quando during the nasce night. tem que conversar mais ainda. So go ahead, because once the baby is born, he's going to talk even more. Ainda tem que conversar com o marido, viu? And then you're going to have to talk to the husband too, Não right? esquece dele não. Don't forget about him. E para vocês que ainda vão ter filhos, And for those that will be a mom in the future, vão se preparando, get ready, porque vocês são a única criatura capaz de dar vida, because you are the only creature in the world that are able to create life, feitas por Deus. made by God. Vocês já pararam para pensar Pepper. que vocês, mães, Have you ever thought to think about it? Stop. vocês têm o seu sentimento, You have your own feelings. vocês têm o Espírito Santo com vocês, You have the Holy Spirit. vocês têm a sua identidade, You have your identity, mas são capazes de gerar um bebê que é totalmente diferente. but you are capable of generate a baby that is completely different. Até nisso Deus deu livre-arbítrio, So que os even bebês there, tivessem linhagem there, com Ele, God gave it free will, conexão com Ele, that you still can have your que own as mães connection não with Him, interferissem that the nisso. mom wouldn't be able to interfere. Claro que pega um jeito, Obviously, pega os there is formatos, little actions conversa desse and jeito. attitudes and way to talk, mas tem que ser por Deus. but it's all through God.
Já notaram que tem mães que são totalmente... Have you ever noticed that there's a mom that is Pentecostal. a mom that really flows in the spirit, that is E o filho não quer nem Pentecostal, saber de igreja? and the kids doesn't even want to know E anything saiu about dentro church. desse meu filho, você saiu And he dentro desse came evento, como é que você from tá her desse womb. jeito? And the mom is like, son or daughter, how can you be this way? Porque Deus dá Because God gave o livre-arbítrio, free will tanto para a mãe quanto para o filho. for the mom Amém. and for the kids. Isso é só um pedacinho, vamos entrar na Just a palavra little agora. bit, we haven't even entered the word yet. Hoje eu vou falar sobre as mães que deixam um legado de fé. Today I'm going to talk about the moms that leave a legacy of faith. Eu vou dar 4 pontos. I'm going to give you four points. E nesses pontos eu gostaria que vocês, mães, anotassem, And porque eu these- acho que isso vai fazer for diferença. each of these points, I would criação like dos you seus moms to write down a little bit, because that would help you with the upbringing of your kids. E vocês, pais, anotem And também. dads, you should be making notes as well. Porque se você parar para pensar em cada versículo que nós Because vamos falar, if you stop to think about it, in each verse that we os talk pais about, também podem usar isso. the dads can also use them. Eu vou ler com vocês o primeiro versículo, vai ser 2 Timóteo, I'm going to read with you guys the first one. It's Timothy, 2 Timothy 1:15 1:5. and 1:15. And I would ask those in English to follow along in the screen, and because I'm not going to read it, 1 Pastor will Timóteo read it in Portuguese. 1:15. Just follow 1:5, along desculpa. in the screen. Desculpa, é 2 Timóteo Yes. 1:5. Yes. É porque tem um que é 2 bem parecido, que é o que está ali. Amém. Eu vou ler aqui em português e vocês podem ler o inglês. So ali. he's going to read it out loud in Portuguese, and you guys follow along on the screen in English. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Isso é Paulo escrevendo a Timóteo This e is falando Paul para ele writing to Timothy do legado and que a telling avó e him a mãe about tinham the deixado legacy para that ele. his mom and grandma left for him. Olha como é bem notável aqui ele falando que See ele, how noticeable it ele is recorda da that he, fé, que não he era remembers fingida, the faith. Was a real faith. da avó e da mãe. His grandma and the mom. Então, nesse exato momento, eu gostaria que você... So right now, I would like you dentro de guys você, mãe. to search within you. Acho que eu conheço a maioria das que estão And aqui. I think I know the majority of the moms here. Como é que é a sua fé? How is your faith? Qual a fé que você tem passado para os seus filhos? What's the faith that you've been passing along to your kids? Qual a fé que você tem passado para as pessoas que estão ao seu What's redor? the faith that you've been passing along to those around you? Hoje nós estamos celebrando aqui o Dia das Mães. Today we're celebrating Mother's Day. E eu acredito que Deus escolheu isso para poder cuidar. And I believe that the Lord chose this to be Vocês são taken tão care of. especiais que você tem o dia de vocês Because marcado no mundo moms todo are no so mesmo dia. special that in the entire world it's one day. Celebrating Nós in one pais é single day. meio, né? Um dia é um, The um mês é dads um, is tal some lugar é countries outro. is one day, E tá some tudo countries bem. another. Nós não But brigamos it's por still isso, não. okay. We're not complaining, but I mean, shows how Mas important vocês, the mom is. mães, vocês têm um encargo tão grande, But tão you grande, moms are in charge of something so big, so big, que vocês têm que expressar Jesus nos filhos. that you guys are needed, should be expressing Jesus in your kids. Vamos perceber algo? Let's notice something. Nós, filhos, Us, sons, quando temos o primeiro problema, para onde que a gente corre? when we have our problems, who do we go after? 80%, vamos colocar assim, corre para as mães. 80% of us would search for our moms. Será por quê? Why is that? O olhar da mãe é diferente. The look of the mom is different. O carinho da mãe é diferente. The way she cares for us is A different. compaixão e o perdoar de uma mãe The é diferente. compassion, the forgiveness is E os pais different. não adianta ficar bravos, não, que é And dads, verdade. don't be upset because it is true. Então vocês são marcadas, So you guys have Selecionadas. selected by the Lord, ungidas, anointed para dar à luz to give e birth para cuidar. and to take care of. Amém? Amen. Isso foi tão claro aqui que a This avó was so clear in this verse e a mãe, that a avó the grandma, Eloís e a mãe Grandma Eunice, Lewis and Mama, which is Eunice, elas foram registradas na Bíblia. they were Pra poder marked. mostrar o It's written in the quanto Bible Era of how important presente it is a fé de their Timóteo, presence in the faith of Timothy. mas tinha um berço. So they had a family, a root to search from. Então, se você olhar para Timóteo, você vê um legado que So if you look a at avó e a mãe Timothy, deixou na vida you see that the legacy that his mom left for him and his grandmother left for him. pergunta para essa mãe que está do teu lado ou próximo. So Você está ask deixando um that legado? mom that is close to you,
Are you living a legacy? Você está deixando um legado para os seus filhos? Are you living a legacy for your kids? Ou você está deixando um legado de seu filho correr de você, não Or are you conseguir ter living a intimidade legacy com that you você, don't não have conseguir falar intimacy com with your você, kids, that they can talk to tiver you, vergonha de they are falar com in você? shame talking to you? Qual é o legado que você What tem is the deixado para os legacy seus that you're filhos? living for your kids? Amém? Amen? Mas vai melhorar. It's going to get better, don't Em worry. Provérbios 14:1 diz: a Proverbs mulher sábia edifica 14:1 sua says- casa, mas com as próprias mãos a insensata a derruba. Proverbs 14. It's not on the 14:1. screen. 14:1. Provérbios 14:1. Proverbs. A mulher sábia edifica sua casa, Quem tá lá atrás? mas com as próprias mãos a insensata Oh, right derruba. Mhm. Vocês mães, vocês mulheres, You além de moms cuidar and do women, filho, you take care of the kids. além de cuidar do marido, You take care of the husbands. você tem que ter cuidado. You also need to be careful. Você tem que pensar You need to think antes de dar o seu posicionamento, and position yourselves antes de você falar, before you open your mouth, porque tem uns pequenininhos que estão because the observando. little ones are paying attention to you. E tem uns grandes que observam também, And querendo doido pra even jogar the na big sua cara ones depois o que você that fez. they're trying to to judge you afterwards of what came out of your mouth. Tem So, uns maridos abençoados que ficam there's assim, some aham. husbands there, they're like, Então você erra. so you're making mistakes Você here falou too, isso? huh? You're saying that, huh? Tem uns maridos também que costumam ser insensatos, ele pode derrubar. Some husbands don't, it's A essência de uma mãe tentando cuidar de simply uma casa. trying to throw down the mom, put down the mom, and while the wife is trying to raise, the house Amém? and put him Vocês estão me close to the entendendo? Lord. You guys understanding? Amém? Todo mundo comigo? Are you all with me? Eu sou meio pentecostal, viu? Eu gosto do amém, viu? I'm a little Pentecostal, Se for so I desse like jeito, to eu hear paro aqui agora, the vamos amen, começar a and you orar. guys are too quiet. Amém. Cheer up, come on. Be alive. Eu coloquei 4 pontos e eu vou começar com o número 1. A So I mãe said de 4 fé points, and faz I'm going to start with diferença na the vida dos first one. filhos. A faithful mom makes a difference on the Foi kid's life. basicamente a introdução que eu dei para vocês. So that's basically the introduction that I gave to you. A fé de Eunice foi tão forte na vida espiritual de The faith Timóteo. of Eunice was so strong in the life of Timothy. É a nossa primeira escola dentro do lar. That's our first teaching inside the Tudo house. que você está ensinando seu filho na sua casa, Everything that you teach your kids inside your house, seja ele pequenininho, whether he's little, seja ele com 16 a 18 anos, whether he's 16, seja ele 18 20 years, a 30, porque eu sei que tem filhos com or 30 que não saem de 20, casa 30 ainda. years. And I know there's some kids that are 30-year-olds and still living with O mom. melhor lugar de você ensinar The best é place dentro da to sua teach casa. is inside your house. Não é na igreja, It's not in the church. não é na escola, It's not in school. não é responsabilidade do pastor, não é It's not the responsabilidade pastor's do pastor, dos responsibility, líderes. the pastor, É the a leaders. sua responsabilidade. It's your responsibility. Depois as você parents. tem o auxílio dos pastores de And then todos you os outros have e das a- escolas. additional help todas as from the escolas. school, from the pastors and everything. But it starts Amém. with you. Amen? Então, da onde que vem o So início? where does this come from? Tem que vir the do beginning. nosso lar. It comes from our Tem que vir de home. você, mãe. It comes from you, Não mom. fique esperando pelo seu marido para fazer Don't algo, wait for não. your husband to do it. Esse filho nasceu de você. This son and daughter E came deixa from Deus your tratar com belly. esse marido depois, que Deus vai And pegar ele de and jeito. then, don't E vai worry, ter o the momento Lord dele gonna também treat this de poder husband assumir o papel dele. and gonna put de him pai. in to represent Aquela what he's made paternidade for. firme. That paternity that Aquela he should be paternidade para doing. fazer o filho honrar That a sometimes mãe. he's lacking. The one that should Amém? be honored the Isso family. vem de posicionamento de pai. It's all about Se você, positioning pai, não honra yourself. sua esposa dentro de casa, Because seus filhos if também you, não vão dad, honrar. are not Ele vai copiar a honoring mesma coisa your que você tá fazendo. wife inside the house, don't expect your kids to do it. Ele vai repetir a mesma coisa. He's going to repeat the same thing. Se você falar algo diferente com a sua esposa, você pode ter certeza que seu filho vai If falar you say diferente something também, vai falar, in a achar que different isso é way to your normal. wife, your kid's going to say the same thing to your wife because he's going to think that's the normal way to do it. A esposa pode até tentar quebrar uns 2, 3 dentes, né? Que esse The, tapinha the na boca, wife sabe? could even try to slap him in the Menina, eu vou mouth and quebrar try seus to, dentes. Eu fiz I'll demais, break your gente, teeth na minha if you disobey me. Graças a Deus, ela nunca bateu. Thankful my mom never Amo did minha that. mãe. Actually, mine did. So I said mine, but it was his. Mine, yeah. But okay. Mas vocês estão me entendendo? But you understand? O que eu tô trazendo para vocês que é um ponto é o seguinte, maridos, So what I'm bringing to you, the point is, husbands,
Cuidado com a honra Be e o careful posicionamento with que the você tá honor trazendo and da the way sua you casa. position yourself within your house. Esses dias eu vi o Eric mostrando um vídeo Just the other day, I dele saw educando o Eric filho showing a dele video como fazer e como falar dentro de casa, that o he que was agir. showing his kids how to talk and how to act inside his house. Novo, acho que estava com And uns 5 anos, His talvez. son is what, 4 4 anos. years old? E ele educando And exatamente he's falando o teaching que and deveria educating his fazer, son how se he deveria abrir a should act, porta, how se deveria that he fazer should pela open a mãe, door, what he should do pela for his mulher, mom, for his educando o wife, filho como se agir. and educating his son as he should act as a Achei man. maravilhoso. And I thought it was, wow. Eu pensei até Wonderful. sentar com meu filho, tirar uma tarde com ele, And falar I com even ele thought monte de about coisa. sitting down with my son and teaching Sério? him a bunch of things. O irmão me edificou. And he edified my life. Mas deixa eu falar algo. But let me tell you one thing. Não tem algo mais íntimo There is no do que nothing você, mãe, more intimate pegar seu filho ou than sua you, filha mom, to take your son and e your ter um daughter tempo junto com and eles, sem ninguém have perto, a one-on-one e time começar a edificar e mostrar aquilo and que você edify gostaria que and ele se teach them tornasse. of who you would Isso like é them fé. to be. É This is você faith. declarar a palavra e It's you saber, to sem você declare ver the o que vai word acontecer com seu without filho no knowing what's futuro. gonna happen. Isso é andar em fé, edificando a This vida is de uma walking in criança. faith and edifying the life Você of não a sabe o kid. que ele vai se tornar um You don't know adulto, what como they're vai going to ser a vida become. dele. None of us do. Mas você, em fé, But in faith, você está declarando you can declare o que você espera, what you o que hope o for Senhor pode fazer. and what na the vida Lord desse can do filho. in their lives. Amém? Amen? Segundo ponto. Second point. No primeiro ponto, deixa eu falar isso aqui, eu acho que vai ser I muito just legal. want to add Ainda something sobre else on the fé. first point about faith. O testemunho de uma mãe tem impacto eterno. The testimony of a mom has an impact Eu throughout the conheço entire filhos life. que falam até hoje do impacto que a mãe fez na vida deles. I know Uma mulher de sons fé, and uma mulher daughters de that have stories about when things that their mom did for them and told them when they were kids. A fé verdadeira é ensinada com The atitudes, true não faith apenas is palavras. taught up through attitudes, Não not only adianta você words. cobrar e desonrar seu marido dentro de casa. It- Não adianta você ensinar e fazer o contrário. Como se diz, It faz o makes que eu no falo, difference if mas you não faz say o que eu one faço. thing and you do something else, Já viu whether essa- through your husband, to your As pessoas kids. falando isso? So act the act and talk the talk. Amém? Então, mães. E você So, tá vendo moms- que tem pedaço que serve para o marido também? You see, can you tell that some of those parts also works for the husbands? Então tem uma fé verdadeira So ensinada have a truthful faith com atitudes, não with apenas attitude, palavras. not only words. Segundo ponto, a Second oração de uma mãe tem poder. The Oh, prayer se of tem a poder. mom has a lot of power. Tá aqui Oh, ó, yes. um filho que Oh, veio de here uma is mãe the de son oração. of a mom that prays a lot. Olha o que a Eunice e Loide fez na vida de Listen Timóteo. to what Será que essas Eunice mulheres oraram para and poder estar Lois relatado aqui did na Bíblia? on the life of Timothy. Olha como o Senhor fala bem claro, né? Look at que what elas the Lord foram says firmes. very clear. As orações de Eunice, That the nós prayers vemos o of resultado. Eunice, É um filho there firme is na a fé. result, and it is a strong a man in faith. Como Ana, que também orou por Samuel. Just a as mãe Anna that intercessora prayed for Samuel, alcança o coração de Deus. and Lá he em reached 1 the heart of the Samuel Lord in 1:27. 1 Samuel 1:27, right there. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição. É Ana falando para Samuel. Amen. That's Anna Amém. saying to her son Você tem Samuel. orado pelos seus filhos? Have you been praying pastor, for your tô kids? até No, eu já tô pastor, com um calo no joelho. I have callus in Continue. my knee because I've been praying so much for Continue. my kids. You know what? Porque a Keep doing tua it. oração é a tua cobertura Because your espiritual prayer, your que pode mover ao spiritual redor do covering, teu filho. it's what's going Se to isso não move conseguir, around your ninguém kids. consegue. If you're not able to do that, no Não one else tem will. atitude, não tem homem, não tem nada There que is não no vai mudar attitude, o there is no coração one de um else filho That will se não change for the heart a of a sua kid oração, mãe. more as a prayer of a mother. Eu conheço a maioria das mães aqui. I know the majority of the moms here. E eu sei que são todas pezinho de fogo. And I know they're all with the loose translation, all Pentecostals. Vocês que não sabem, mas quando elas estão com problema, essa sala que está aqui durante a you may semana not é know. oração. But whenever there's a E dar problem in oração. life, Onde que as mulheres they estão? gather Oração. here and they are praying, all the moms. E glória a Deus por isso. And glory to the Lord for that. Glórias ao Senhor Jesus, porque a gente Glory to tem Jesus, visto o because we've resultado. been seeing results. O Senhor We tem are witnessing respondido a results. oração dessas The Lord mães. have been answering to O those Senhor prayers. tem alinhado os corações das mães e dos filhos. The Lord been aligning the hearts of moms and sons E sabe and qual que é o daughters. mais gostoso de tudo? And you know what's the best thing of it? Os filhos estão amadurecendo. The kids are getting mature. Os filhos estão honrando os pais. They are e as honoring mães. their fathers and E mothers. graças a vocês, mães, And thanks to you moms.
Não desista. Don't never give up. Não importa qual atitude ou o que está acontecendo com o teu Regardless filho. of what's going on and how hard it is, O teu coração e a tua oração your vai heart alcançar and o your coração prayer do Senhor, will reach e o seu the filho heart of the vai Lord, alcançar and os your pés do kids Senhor will be Jesus. transformed. Amém? Mas Amen. amém mesmo? Amen. Sacode a pessoa que está do teu lado So aí. shake the Fala assim, person a next to you sua and say, oração if your prayer, faz diferença. come on, shake that person. Say, your prayer will make a difference. A sua oração faz diferença. Your prayer is making a difference. A oração protege, a oração fortalece, ela The guia prayer, os it'll filhos. protect, it'll strengthens, it'll guide the way of our kids. Olha isso, gente, muito importante. Listen to this, it's very important. Mesmo os filhos que se desviam, a oração alcança. Even the kids that Amém. steer away from the Lord, Glória a Deus. your prayers will reach them. Deus honra a intercessão de uma mãe. God will always honor the intercession Deus of honra a um mother. coração quebrantado. God honored the heart Se of você a está broken passando por mother. dificuldade A na broken heart sua of a mother. maternidade ou na sua casa, seja lá, If you have any a sua difficulty intercessão Deus honra. in your life, your intercession will be honored. Não desista. Never give up. Seja a mãe de fé Be that mother of e a faith mãe de oração. and the mom of A prayer. sua oração Your prayers alcança o coração do Senhor will reach e the a heart tua of the fé Lord, é aquilo que você não vê, mas o Senhor já and está your movendo faith no is mundo what you espiritual can't e see, já but vai the Lord is already acontecer na doing sua casa. in the spiritual realm. And Amém. He is making it happen in your Glória a house. Deus. Glory to the Lord. Então receba vocês, mães. So receive, mom, receive it. Mãe, ora diariamente. Moms, A pray mãe, every a day. sua oração é invisível, mas Your o prayer, seu it's impacto é invisible, eterno. but the impact are eternal. Coisas que você fala com o Senhor, The things that you say to the Lord, ninguém está vendo. no one sees it. Mas no Senhor Jesus e com você, But e in para quem está orando, Christ vai ser and eterno. with you, and Amém. everything it's eternal. Na minha situação, In my situation, a minha avó orava. my grandma used to pray. Eu novinho. I was little, Ela falava, ele vai ser pastor. and she would say, Ele vai he's ser going to be a pastor. pastor. He's Ele vai going to ser be a pastor. pastor. Isso novinho, com uns And I 4, was 5 little. I was anos. about 4 or 5 years old. Com aos 14 anos, At fui fazer 14 years bagunça old, na rua. I messed up in the streets. Em vez de eu playing. correr para minha casa, eu corria para casa da So minha instead avó. of running over to my house, I would go to my grandma's house. Com medo de apanhar do pai e da Because I mãe. know I would get a whoop from my dad or mom. Da minha mãe. Ela orando todas as noites por mim falava, But my meu mom neto vai ser pastor. and my Meu grandma neto vai ser praying for pastor. me every Eu não night, recebo saying isso na vida my dele. grandson Meu neto going to vai be ser a pastor. pastor. I don't receive anything else Ninguém but this. sabia, My só eu e ela, grandson porque eu going não to be falava the isso pra pastor. ninguém. Minha avó And tá doida. nobody knew, just me and her, Minha avó because tá she never doida. did that prayer to anybody else, and it was just me and her, and I always used to think, she's Aos crazy. 18 This is anos. not happening. So Meu at pai tinha 18, pavor de chegar embriagado em casa, qualquer um que seja, ou eu ou ele. and my dad was always really, you'd always frighten for everybody, anyone to get drunk Eu when ia they're para at as home. festas, em vez de eu So at voltar para minha 18, casa, para onde que eu voltava? Para casa da minha At avó. 18, I would go out and party instead of going back home. Eu Who do I go? passando Where do I mal go à to? noite. I would go to my grandma's. And Ela even when I orava was por mim, hungover botava a mão na minha during the cabeça e night, falava, meu filho, eu estou com and você e você vai my ser pastor. grandma would put her hand in my, Meu and filho, I'm over você there vai ser pastor, hungover. isso aqui que você está And fazendo she would agora, say, isso não te he is going to pertence, be a eu vou pastor. ver isso This does acontecer na not sua belong vida. to you. I will see this happen in your life. You will become a pastor. Resumindo, eu tô aqui, né, gente? And I'm here. Today Ela I'm here. não as a perdeu a pastor. fé dela. That faith Ela não that parou she com as never lost. orações That dela. prayer that Ela never ceased. passou pelo momento ruim, Even through the mas bad ela não times, abriu mão. she never gave up. A minha avó, My grandma, minha mãe, my por mom, ter muito sentimento, had a lot of minha avó feelings. falava com ela, My minha mãe grandma would balançava tell a her, cabeça, and falava my assim, mom escuta minha just mãe, shake porque her eu já head. tô sem fé. And I said, Sério? listen, I would say, Lord, listen to my mom, because I have no faith. No more. Se o pai dele é daquele jeito, isso vai se tornar a mesma coisa. And my mom would say, if his dad Olha as is this palavras, way, como é he's que going to são become fortes. the same. Se o Listen pai to dele é assim, what e ele my tá mom tendo um used exemplo to do pai, say. ele vai se tornar a If mesma his coisa. dad, it's messing up all the time, he's going to do the same. Mas a minha avó não abriu mão. But my grandma would never Minha give avó up. continuou orando. She kept praying. Minha avó continuou pedindo. She kept Minha asking. avó continuou declarando. She kept E o declaring in Senhor my life. fez. And the Então Lord isso é did para it. você. So that Não importa a goes to situação you. que você esteja passando, mãe. Regardless of what situation you're going through, Agarre com a sua fé. take faith E não abra mão da sua and oração. never give up E of your não abra prayers. mão dessa vida que o Senhor te deu nas suas Never mãos give para up cuidar. this Amém. life that the Lord put in your hands. Aleluia. Hallelujah. Estão comigo? You guys with me? Are you guys awake there?
All right. Número 3. Number 3, Ensinar a palavra e construir um futuro de esperança. teaching the word and building a word of hope. Você quer fazer diferença na educação do seu You filho? want to make a difference in the education of your kids? Ensina a palavra para ele dentro da Teach sua them the casa. word inside of your house. Mães, Moms, vocês têm acesso ao coração dos filhos You que are the nós one who pais have não temos. access to the heart of your kids that us dads don't have. E eu não estou falando com isso, é obrigação de vocês. And isso I'm é not saying this obrigação in do this pai dentro de your casa obligation. pra That's the colocar obligation of the dad inside of house to esse put posicionamento and de position oração, himself de to do palavra, prayers and words, de fé, ensinar o que faith, é para os and everything. filhos. That's for both parents. Mas vocês, mães, But têm you, acesso moms, que nós pais não have an temos. access that us dads we simply Vocês têm don't. algo com essas crianças There's que nós something pais não conseguimos ter. Between the relationship in between you and your kids that us dad we simply Se don't. você quer ver, se você pegar e fazer um estudo, If you study, a maioria dos filhos hoje the majority of the kids today, se tornaram grandes homens de the, Deus. the men today, there are big men of Foram God, of faith, educados biblicamente pelas was mães em educated casas. biblically through their moms. Eu busquei a maioria, I todos searched eles. it, and the Todos great eles têm uma majority. essência. Porque os pais The estão essence pregando, came from os the pais mom. estão na igreja, A lot os of pais times são the pastores, estão father cuidando was de the vidas. pastors and A they were mãe taking é a care of única lives, que estava em but the mom casa was the only one at falando home da palavra, teaching que the os pais word não tinham to the tempo. kids because the dads didn't have enough time. They lacked on that side. Vocês, mães, And you, moms, têm algo sobrenatural have no something ensinar supernatural que entra muito mais on fácil the no coração teaching that do it's filho do que quando much um pai easier ensina. to enter the heart of a kid than the fathers do Isso não or anybody acontece na else. minha casa, That doesn't happen in my house, mas tem coisa que eu falo com meu filho que eu explico, but there are things that I teach. I teach ok, my pai, sons a lot of things, and they go like, yeah, dad, yeah, I A understand. Carla explica quase a mesma coisa Then com my o wife jeito dela goes de and falar. teach the O menino exact entende na same hora. thing, and they understand. O que é isso? É And I'm complô? like, what's going on? Ela explicou a mesma coisa. She just said the same thing I did. O que eu falei. What I O said, que a pessoa entendeu e comigo não and entende. they didn't understand what I said, but when she said it, you understood. Vocês, mães, têm um dom de ensinar. Moms, you got something special, a Vocês, special mãe, way com to teach your kids. posicionamento, e eu acredito que A way tem to uma position unção yourself. sobre vocês, And an que é annoyance algo that comes sobre as over mães, you que and nós over all the pais moms não conseguimos that pegar. us, Dad, we simply don't have. Vocês têm acesso a algo no coração You seu que have nós pais não access conseguimos. to a place Você, in mãe, in the kid's é heart a that chave there para are. abrir So o you guys coração are de the um key. filho. You guys have the key to open your kid's Eu heart. já vi mãe falar assim para filho: não escuta o teu pai, escuta o que eu tô te falando. I've heard Olha essa moms palavra. saying to their kids, Já vi. "Don't listen to your dad. Listen to what Isso é I'm uma palavra saying." que uma mãe nunca deve falar. That's something that a mom should never say. Porque daí para frente o filho nunca mais escuta o pai. Because from then on, that son Sim. or daughter will never listen to Eu vi her isso dad. na minha vida. And I heard this. Vocês, mãe, So lembra moms, da mulher remember do the Provérbios 1,14? remember the A mulher Proverbs sábia ela pode 1:14. edificar a casa, mas a insensata ela pode derrubar. The Olha como é que a the palavra wise tem poder. woman would edify a home. Não escuta o teu pai. So Escuta o que eu tô when te a mom falando. says, "Don't listen to your dad. Eu Listen conheço to what I'm saying." pessoas, I know people conhecidos meus, people that I que know ouviram personally. essa They palavra heard this word e nunca mais conseguiram honrar o pai. and never were able to honor Vocês their estão vendo como father. foi uma palavra simples que a mãe You know, falou? it De was a repente o pai estava simple- a ensinando algo simple errado. Tá Word, tudo bem. and maybe the dad was teaching something wrong. Mas cuidado como é que But você be coloca careful isso no the way coração de you uma moms criança. put in the Ele hearts of a pode kid, gravar isso para todo o because they contexto would pro take resto da this vida. for the rest Estão of their entendendo? lives. Estão comigo? Can you guys understand? Faz sentido pra You follow vocês? me? Does that make Amém. sense? Timóteo conhecia as escrituras desde pequeno. Timothy knew the scriptures since he was little. Isso mostra o valor da mãe que ensinava a Bíblia em That casa. shows the value of a mom that taught him the scriptures Olha in, que está in the house. escrito em 2 Timóteo Listen to what it's written in 2 Timothy 3,15. 3:15. It's on the screen. Desde criança você conhece as letras sagradas, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação. Desde criança, a avó Since Loide, a childhood. mãe Eunice, já ensinava as The palavras grandma aí. and the mom was teaching them. Amém? Amen? Pergunta. I'll ask. Vocês têm ensinado a palavra aos seus filhos? Have you been teaching Ou your, vocês estão your esperando kids pelos the pais? word? Or are you waiting for the dads? Ou vocês estão esperando pelos pastores? Or are you waiting for the pastors? Ou vocês estão esperando para vir um anjo com a Or you're pena just branca, waiting for assinar e falar, an vai entregar angel a with palavra ao seu filho? a big white a wing and say something Entregar to a your palavra ao kids seu and filho. give you the word?
Eu não estou tirando a responsabilidade dos pais, I'm amém? not taking away the responsibility of the Eu fathers. só estou lembrando vocês, mãe, quem são vocês I no mundo just espiritual. Só want isso to que eu tô fazendo aqui remind you of who you are spiritually. Eu não estou and falando your que os pais não importance. têm que fazer isso. I'm not saying that the dads doesn't have to do Eu this. só estou mostrando vocês, mãe, I'm qual just showing é o that poder you que moms, vocês têm nas suas mãos no mundo espiritual how através da powerful vida de you um filho. guys are in the life of your kids. Glória a Deus. Glory to the Lord. A Bíblia é o maior legado que uma mãe pode deixar. The Bible is the biggest legacy that a mom could leave to their Eu kids. acredito que vocês, mães que estão aqui, já deram a Bíblia para o filho I de do vocês. believe amém? that you moms that are here at some point already gave a Bible to your kids. A palavra é a lâmpada no caminho dos filhos. The word is the lamp, Lâmpada and the para os word meus is pés, in the luz. word of Amém? the walk of Christ. It's the O lamp. ensino constante forma o Constant caráter. teaching form character. O ensino constante forma o caráter. The constant teaching form the character. Mães, leiam a Bíblia com seus filhos. Moms, read the Bible with your kids. Mães, tira um tempo na sua casa para Moms, sentar take com a seus time filhos. aside with your kids. Sit down with them. Hoje Teach em them dia the nós word. abrimos tempo para tudo. So in the days of today, we set times for everything. Esse é o legado que você está deixando para os seus filhos. Is that the legacy you're leaving for your kids? Não espere pelo terceiro. Don't wait for the Faça third. você. Just don't wait Faça for anyone história else. na vida dos Do seus it filhos. yourself. Make a history in the life of your kids. Eu tenho certeza I am positive que ele vai lembrar lá no that futuro, he como eu will lembrava da remember, minha avó. just as I remember my Minha mãe não grandma fez isso, when I mas was a minha kid. avó fez. My mom didn't do that, E eu my lembro de grandma did. todas as palavras que ela and I declarou na minha remember vida. everything that Eu she lembro de declared in my todas as life. orações que ela Every fez na minha single vida. prayer that she Eu did lembro for de me, tudo que I ela remember declarou. everything when she used to Eu não pray for queria me as a kid. aceitar. I didn't want to accept it and take it at the time, Mas eu lembro. but I remember. Marcou minha vida. It marked my life. Quando eu cheguei numa igreja, When I got to a church, quando o pastor Marcelo estava lá no Defórum, and Pastor Marcelo was cheguei lá at com a the minha forum, esposa, and I was there with my o wife, Neto estava entregando as palavras, and Neto was there giving some words. tinha mais de 100 It pessoas. was about more than 100 people, Eu lá nos fundos, and I was all the way at the end. não era pastor, I wasn't a pastor. estava correndo de igreja, I was running eu tinha me away from church. convertido, I was already converted and accepted mas estava Christ, bagunçado, todo but mundo tá fora. I was like one foot Isso tem in muitos on anos. each team. É, uns 15 anos assim. That must have been about 15 years ago. O Neto virou e falou para minha esposa Neto lá atrás: pointed to me Você, and said, "You, ele vai ser pastor. he's Eu, going to be a pronto. pastor." Minha avó passou por aqui. And I was like, my grandma's already here. É por isso que ele não gosta de igreja, ainda minha esposa. É por isso que ele tá correndo de And igreja. that's porque why tem um he's running chamado de away pastor. from church. E That's você, why a he esposa doesn't like dele, church. He's a running Carla, away. sim. And you're E a Carla, his assim, você não wife. conhece meu marido. Isso aqui, pastor, And você não tá Carla sabendo. was like, "Oh, you don't know my Desse husband. jeito. That's E ele not falando, happening." Ele tem um chamado pastoral And e Neto falou, said e falou, he e has a falou. call to be a pastor. The Lord Gente, há said 15 anos atrás. that was Pastor 15 Marcelo years tava lá, ago. pastor Marcelo. Pastor Marcelo was there. Me Pastor Marcelo conhecia was por like, nome, mais ou menos, he através da kind of amiga. Ele olhou assim, knew "Ih, of aquele me ali?" and looked at me. Was like, Ele no. errou. Primeira vez que ele errou. And he was like, Neto, you're making a mistake. He's not going to be a pastor. Um amigo meu. So a friend of mine, Aí não, e a Carla chegou para um amigo meu e falou assim: my "Você sabe desse my negócio wife do came Aldo ser pastor?" to a friend of mine and said, "Have you ever heard Esse that amigo thing that?" sabia. Aldo Eu tinha- gonna become a gente pastor? morou junto. And this Quando friend, nós chegamos nos we Estados used to Unidos, live eu together. falei isso pra ele. And Tinha I um mentioned chamado to him pastoral, that I minha had a avó call sempre to falava, become só a que eu não pastor, acreditava nisso não. but I never believed it. Mas eu gostava de falar de Jesus. But I like to Mesmo talk errado. about Jesus, even with all my mistakes and the life that I used to live. Aí ele sabia de tudo, a Carla chegou pra ele, And ele virou this, pra casa e falou assim: my wife came to this friend and said, "Você sabia que seu amigo tem um chamado pastoral?" and she said, "You know that your Ele friend fez have assim a pra calling Carla. to become a Que pastor?" era um deal meu e dele não falar isso pra ninguém. And this was something that I agreed with him to never talk about it with anybody. Ele só fez assim pra Carla. And he Sabia. just shook his head saying, "Yep." Como você não me conta? And she was Ela like, também não era how come you crente. never told me? Ela And não she queria saber de wasn't, crente na vida dela, não. she wasn't converted at the time neither. Aí ele virou pra ela e falou A assim: "É melhor believer. você conversar com seu marido." And Ele he tem algo said, pra te "You better contar. talk to your husband because he has something to tell you." Aí ela veio me perguntar. So she came to Ela ask disse, me. minha avó, na doideira dela lá. And I mas was tem like, nada a ver, "Oh, não." it was my grandma when Mas has ele te this entregou uma crazy palavra que a talk." gente conhece. É outro doido também. But he just gave you a word and
He doesn't even know, and he was like, this is crazy too. He doesn't know anything. A palavra que você declara sobre o seu filho, The word that you declare of your ele kids vai fazer diferença anos depois. will make a difference in the future, O que years from você now. ora pelo seu filho What you pray for your kids vai fazer diferença will depois. make a difference E o que later. você clama hoje nos What pés do Senhor you're vai putting fazer on the feet of diferença God depois. today will make a Passaram-se difference in the 15 future. anos. It was 15 years, Eu tô aqui pregando para and I'm here vocês. preaching to you guys. Não importa no seu tempo, é no It tempo de doesn't Deus. matter your Os time. seus It's the filhos time têm of the Lord. propósito. Os Your seus filhos kids têm have a chamado. purpose. They Você have a ensinou. calling. O Senhor te entregou uma palavra. The word Não that abra the mão Lord desse gave you a word. propósito, desse chamado. Never Amém? open Não open up importa o the tempo que right of your demorar. kids. Always O pray Senhor for tem uma them, aliança com você. regardless of how long it takes. Amém? The Lord has an alliance with you. Quarto e último. Fourth and last point. Confie na promessa de Deus. Trust in the promise of God. Pastor, é muito fácil, Oh, eu Pastor, it's oro, very easy. I pray, eu já recebi palavra, I've received mas eu não words, vejo mudança. but I don't see any changes. Pastor, a criatura não muda, olha isso aqui. Pastor, it simply doesn't change. Look, Olha um monte de coisa que você... Não acredito, Look at gente, what eu he não keeps ensinei on isso doing. não, isso não é meu all não. this stuff, I never taught him to do that. And he just keep doing it, keep making mistakes. Você tem uma promessa, You have a promise. o Senhor te entregou. The Lord gave you a promise. Não importa o que o inimigo esteja Regardless of what the enemy is trying to fazendo, do, essa promessa vai this chegar. promise will be accomplished. Esse momento vai chegar. This moment will come, E você vai ter que estar de braços abertos, and you gotta have to Com a have tua your fé, arms open with faith, acreditando believing naquilo que o Senhor te prometeu in lá what the atrás. Lord already promised you Porque se o Senhor way back prometeu, there. Ele vai cumprir. Because if the Amém. Lord promised you, He will fulfill. Em Isaías In Isaiah 54:13. 54:13, Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e grande será a paz de seus filhos. Você pode estar estudando com ele a palavra, você pode estar lendo com ele em casa, você pode estar fazendo algo you diferente. may be teaching and praying with them at home. Quem está entrando no coração dele e está fazendo a mudança é o But Espírito who's Santo de entering their Deus, é o heart Senhor. and making the change is the Holy Spirit of Você God. está sendo apenas a ferramenta You're para poder fazer isso only being the acontecer. tool to make this happen. Você está sendo a pessoa que está com a chave para abrir o You're the coração person dele that have the e key to mostrar para open ele their heart and aquilo show que o them Senhor está what the fazendo. Lord have for their lives. Você apenas está sendo um acesso, o canal mais rápido de You are confiança being the channel, para o seu the filho access, entender que tem um Deus so que they- está so your kids can entrando na understand vida that dele they e have a- fazendo história. they have a God that is Está entering their moldando o life coração do teu filho. and making Está history. moldando as molding their atitudes do lives, teu filho. molding Está their moldando attitudes, o caráter do their teu filho. characters. Mães, você Moms, tem uma chave na tua mão. You have the keys in your hand. Vocês têm um acesso que muitos You não have têm. access that no one else does. E essa chave foi dada para vocês. And that key was given to you. Essa chave foi colocada na mão de vocês. That key was put in your hands. É no seu colo que os filhos choram. It's in your laps that your kids cry, É no seu colo que os filhos pedem ajuda. and on your lap that they ask for help. Vocês é a base, o selo de confiança que os filhos procuram. You are the ones that your kids search for. Dificilmente você vai ver um filho chorando. You're e rarely procurando um gonna pai. see a kid crying and searching for Acontece the dad. várias Does vezes, it happen? sim. Yes, it does. Mas a mãe But the moms tem um excesso have sobrenatural an que nós não access temos. supernatural that the father simply E don't. esse acesso And this access, está nas tuas mãos. it's in your hands. Quer ver a mudança na vida do teu filho? You want to see change in the life of your kids? Não abra a mão dele, não abra a mão da palavra, Never- não abra a mão de Never investir na give vida up dele. on their lives. Never Não give importa o up que on ele the prayer esteja and fazendo. investing in their A sua life. luta não Regardless é contra a of carne, what a sua they're luta é doing que está right por now. trás da Your carne, fight amém? is not against the earth. Your fight is against the spiritual realm and what's Aleluia. behind them. Vamos colocar de pé? Por Let's favor. stand up, please. Mesmo que você não veja os frutos agora, Even though you creia, don't see the fruits now, believe Deus é fiel e vai God is cumprir faithful suas and will promessas. fulfill His promise. Eu gostaria de desafiar as mães aqui essa manhã. I want to challenge the moms here this morning. Eu gostaria que vocês entendessem I would que like you esse guys to legado de understand that vocês this ele legacy vai permanecer na vida dos teus will filhos. remain forever in the life of your kids. Eu tenho o prazer hoje de falar das orações da minha avó. I'm honored to say today talk about today the prayers of my grandma. Vocês não estão entendendo como foi a alegria dela e Maybe ver quando you don't eu fui even ungido understand pastor. How happy she was the day that I Ela was é bem do anointed interior, pastor. ela é bem simples. She's from the country, in very very humble person.
E ela dava sorriso falando com a minha mãe. So she would laugh and smile, telling my mom. Eu sabia que ele ia virar I pastor. knew that this was going to happen. I Deus knew já that he tinha would me become a falado pastor. God already told me that. E por que eu tô falando isso pra And why am I vocês? telling you this? Existiu oração, Because existiu prayer fé, happened, existiu faith palavra, happened, existiu um legado. the word happened, and there was a O legacy. Senhor entregou no coração dela The Lord gave it and put it on her e heart, ela começou a trabalhar no mundo espiritual. and she started working in the spiritual realm. Então, o primeiro ponto que eu queria deixar para as mães essa manhã: So the point that I want to leave to the moms this morning, busca a Deus todos os dias. search the Lord every day. Busca a Deus as palavras dos teus filhos. Search in the Lord the words for your kids. Busca em Deus a ferramenta responsável para poder te ajudar a restaurar o teu filho. Search in the Lord the tools so you can be able to restore the lives of your kids. Ore para os seus filhos sem desistir. Pray without ceasing for your kids. Ensine a palavra com consistência Teach e amor. the word with love Constância. and consistency. Não desista, não. Never give up. Não desista. Never give up. O Senhor te entregou uma palavra. The Lord gave you a word Vai se cumprir. and it will be fulfilled. Amém? Amen. Gostaria de convidar as mães que viessem aqui para frente. I would like Todas all the as mães. moms to come to the Todas front. as mães. All the moms, come to the front, please. E se você é mãe, gostaria de deixar um legado. And if you, mom, wants to leave a legacy, Se você é mãe e andou errando, and andou não if you're a sendo mom sábia, and you made em alguns mistakes, momentos você fraquejou, em alguns at some momentos você não point conseguiu you chegar fell nesse and ponto. wasn't able to reach to the correct point. And Essa manhã é do the amanhã para right você thing. começar. This is a day for you to restart, Essa manhã para você poder levar seu coração ao Senhor. to put your hearts and take it to the Lord. Essa manhã para você poder fazer com o Senhor com que isso pudesse acontecer na sua vida e na vida This dos is seus the morning filhos. for you to change and to make it happen in the life of your kids. Essa é a manhã para você poder fazer diferença. This is the morning for you to make a difference. Se você está sentindo fraca, se você está sentindo distante, se você não If está you tendo feel weak, força if you feel like para you don't poder have, ajudar teu filho, if porque you feel você far está away, precisando you de don't feel ajuda, that you don't have nós enough vamos orar strength, por vocês aqui essa manhã. this is the morning that we're going to pray for you. Eu gostaria que todos os homens de Deus começassem And I a would rodear e like levantar every as mãos mom, pra cá every por essas man, mães. every man and everyone else that is over there in the back to raise your hands and start praying for these moms. E se você é um filho, está aqui essa manhã e sua mãe está aqui, And if you're a son and daughter and your mom is here, honre a sua mãe. honor your mom. Agradeça a Deus pela vida da sua mãe. Thank the Lord for the E life tem of your muitos que mom. não têm mãe e There gostariam que elas many, estivessem many don't have presentes. their moms anymore and would Seja like them to be grato. present. Be grateful. Isso agrada o coração do Senhor. This bring happiness to the heart of the Eu Lord. gostaria se pudesse algum homem, I would like if a man, Rodolfo, você Rodolfo. poderia chamar todas as crianças lá para mim? would Você, o you Ney? would you go Pode follow the trazer todos kids eles. and bring Gostaria all que the todos kids, eles please? orassem pelas mães. Rodolfo or Ney, and because I Todos os want filhos all the estão kids to be here, to be present and pray for their moms. Hoje é um dia de vocês. This is the day Hoje o for momento the é de moms. vocês. The moment is yours, mom. A palavra, quando eu toquei, eu falei, Senhor, eu preciso de uma palavra para essas mães que And when I possa said, vir ao Lord, coração delas. I need a word for the moms that could touch their hearts. Aí Deus virou para mim e falou And God assim, said to me, mostra para elas show them quem elas são em mim. who they are in me. Aonde que está a fé delas? Where's their Onde faith? está o coração delas? Where's their heart? O que elas têm feito? What they've been doing. O Senhor está com vocês. The Lord is with you. O Senhor não abandona nenhuma de The vocês. Lord have not abandoned any of Vocês you. já passaram por tanta dificuldade com os filhos You hoje como guys vocês been estão through a hoje. lot of difficulties and a lot of things Olha with como é que your o filho de kids. vocês estão hoje. And look at how your kids are today. E se o seu filho ainda não está nessa And if situação, your não kid está aqui, it's not here yet and is still in the world, o Senhor tem uma promessa com seu the filho. Lord O have Senhor a tem uma promise with aliança that na sua kid. casa, na sua vida. And He Isso does vai have an alliance acontecer in your house and in your na sua family. família. This will happen. Amém? Amen. Ô Espírito Santo. Oh, Holy Spirit. Gostaria que nesse momento